Em 1975, a família Lutz, composta por George e Kathy Lutz, e os 3 filhos de Kathy de um casamento anterior, decidiu se mudar para uma casa colonial holandesa em Amityville, um bairro tranquilo de Long Island, Nova York. A casa, localizada no 112 Ocean Avenue, era espaçosa com 3 andares, piscina, garagem de barco e um preço surpreendentemente acessível. Eles não sabiam ou escolheram ignorar que apenas um ano antes, em 1974, o local havia sido palco de um assassinato brutal. Naquela noite, Ronald DeFeo Jr., de 23 anos, pegou um rifle e matou friamente seus pais e 4 irmãos enquanto dormiam. Ele alegou ter sido influenciado por vozes que o mandavam cometer os crimes. Foi preso e condenado à prisão perpétua. O crime causou comoção nacional, mas logo a casa foi colocada à venda. Mesmo sabendo do massacre, os Lutz resolveram comprar o imóvel, acreditando que poderiam transformar a casa em um novo lar. No entanto, apenas 28 dias depois, abandonaram o local às pressas, deixando todos os pertences para trás. O que aconteceu durante esses 28 dias se tornou uma das histórias mais controversas de assombração do século XX. Segundo relatos dos próprios Lutz, logo na primeira noite, começaram a ouvir vozes sussurrantes que pareciam vir de todos os cantos da casa. Os fenômenos se intensificaram rapidamente. George acordava todas as noites às 3h15 da manhã, horário aproximado do massacre dos DeFeo. Kathy teve pesadelos vívidos sobre os assassinatos, vendo com detalhes como cada membro da família havia morrido. Eles sentiram cheiros insuportáveis de fezes e enxofre, que surgiam do nada e desapareciam da mesma forma. As portas e janelas batiam violentamente, mesmo sem vento. As cruzes da casa viravam de cabeça para baixo sozinhas. Apareceram olhos, vermelhos brilhantes observando-os do escuro, geralmente na janela do quarto da filha mais nova, Missy. Uma substância viscosa verde começou a escorrer pelas paredes e fechaduras. George afirmava que estava sendo possuído, tornando-se cada vez mais agressivo e obcecado pela lareira, como se fosse controlado por uma força invisível. Missy dizia falar com uma amiga imaginária chamada Jodie, descrita como um porco demoníaco com olhos brilhantes. Em uma ocasião, Kathy relatou ter sido erguida da cama e jogada contra a parede por uma força invisível, enquanto George afirmou ter presenciado camas flutuando e objetos sendo arremessados sozinhos. Após semanas de terror, na madrugada de 14 de janeiro de 1976, a família deixou a casa correndo, levando apenas alguns pertences essenciais. Nunca mais retornaram. Pouco tempo depois, contaram sua história para os autores Jay Anson e Hans Holzer, que ajudaram a transformar o caso em livro e, posteriormente, na famosa franquia de filmes The Amityville Horror. A história de Amityville dividiu a opinião pública. Muitos acreditam que os eventos foram autênticos, apontando que a família nunca tentou retornar, mesmo tendo perdido dinheiro e bens. Outros acreditam que foi uma farsa bem arquitetada, possivelmente para ganhar dinheiro com livros e filmes. O advogado de Ronald DeFeo chegou a afirmar que teria ajudado os Lutz a inventar a história em troca de participação nos lucros. Investigações paranormais conduzidas por figuras conhecidas, como Ed e Lorraine Warren, alegaram encontrar presenças demoníacas reais no local. Lorraine chegou a afirmar que Amityville era um dos lugares mais sombrios que já visitou. Ainda assim, nenhuma prova física definitiva foi encontrada, e moradores posteriores relataram nenhuma atividade estranha. A casa de Amityville se tornou um ícone do terror sobrenatural. Com dezenas de livros, filmes e documentários inspirados nela, ainda hoje é tema de debates sobre o que é real e o que foi exagerado. Apesar de reformas e mudanças no número da residência para despistar curiosos, a lenda permanece viva, e a casa de Amityville continua sendo sinônimo de medo, mistério e especulação sobrenatural. Sempre fui fascinado por casos não resolvidos, mas nenhum deles me marcou tanto quanto este. Uma jovem desaparecida em um dos hotéis mais sombrios de Los Angeles, um vídeo perturbador no elevador,
e um corpo descoberto em um lugar impossível. O que aconteceu com Elisa Lam? Era janeiro de 2013, quando Elisa Lam, uma estudante de 21 anos da Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, chegou a Los Angeles em uma viagem sozinha. Ela planejava conhecer a cidade, visitar pontos turísticos e dividir suas experiências. Em seu blog, ela se hospedou no Hotel Cecil, localizado no centro da cidade, em uma área conhecida por sua degradação e alto índice de criminalidade. O hotel tem uma história pesada, marcada por assassinatos, suicídios e até hospedagem de serial killers como Richard Ramirez. Nos primeiros dias, Elisa mantinha contato constante com os pais, até que, de repente, o silêncio. No dia 31 de janeiro, seus pais não receberam mais nenhuma mensagem. Preocupados, entraram em contato com a polícia de Los Angeles, que iniciou uma busca imediata. Sem pistas concretas, a polícia divulgou uma filmagem do circuito interno do elevador do hotel gravada em 1º de fevereiro. O que se vê nesse vídeo é perturbador. Elisa entra no elevador, aperta vários botões e parece confusa. Ela espreita para fora do elevador como se estivesse fugindo de alguém. Em certo momento, faz gestos estranhos com as mãos, como se estivesse se comunicando com uma presença invisível. O elevador parece não responder. As portas não se fecham. O tempo parece distorcido. Esse vídeo viralizou rapidamente, gerando teorias de conspiração em todo o mundo. O que estava acontecendo com Elisa naquele momento? 2 semanas se passaram, sem nenhum sinal de Elisa. Até que os hóspedes começaram a reclamar da água do hotel. A pressão estava fraca. A água tinha um gosto estranho, uma coloração escura. Quando os funcionários do hotel subiram ao telhado para verificar as caixas d'água, encontraram o corpo de Elisa Lam flutuando dentro de um dos tanques. Ela estava nua, com suas roupas boiando ao lado, e sem sinais aparentes de violência. A polícia declarou a morte como acidental por afogamento, agravada por transtorno bipolar, uma condição que Elisa tinha e tratava com medicamentos. Mas como ela chegou até lá? A área do telhado era trancada e alarmada. A tampa da caixa d'água era pesada demais para uma pessoa abrir sozinha, subir, entrar e fechar. Nenhum alarme foi disparado. Nenhuma câmera registrou ela indo para lá. E o vídeo do elevador ainda assombra. Muitos acreditam que Elisa sofreu um surto psicótico. Outros falam em presença sobrenatural, fantasmas do Hotel Cecil. Há quem acredite em uma conspiração, citando até semelhanças com um filme de terror chamado Dark Water, de 2005, onde uma menina desaparece e seu corpo é encontrado em uma caixa d'água de um prédio, afetando a água dos moradores. Coincidência? Ou algo mais? O caso de Elisa Lam permanece envolto em mistério. Mesmo com explicações oficiais, as perguntas persistem. O que realmente aconteceu naquela noite no Hotel Cecil? Por que Elisa agia daquela forma? Como ela chegou ao topo, entrou no tanque e nunca foi vista? Até ser tarde demais? Talvez nunca saberemos. Ou talvez estamos olhando para a resposta e não conseguimos aceitar o quão estranha ela é. Você acredita em fantasmas? E se eu dissesse que, por mais céticos que sejamos, há eventos que desafiam qualquer explicação racional? Em 1977, uma casa simples nos arredores de Londres se tornou palco de um dos casos paranormais mais documentados da história. E até hoje ninguém conseguiu explicar tudo o que aconteceu por lá. Era agosto de 1977, no bairro de Enfield, norte de Londres. Peggy Hodgson, uma mãe solteira, morava com seus 4 filhos. Margaret, de 13 anos, Janet, de 11, Johnny, de 10 e Billy, de 7. Eles levavam uma vida comum, até que uma noite, algo mudou para sempre. Janet e Johnny estavam prestes a dormir quando ouviram arranhões vindos da parede. No início pensaram que fosse um rato, mas logo os barulhos se intensificaram, batidas fortes, móveis se movendo sozinhos, e subitamente uma cômoda pesada deslizou sozinha pelo quarto, bloqueando a porta. Apavorada, Peggy correu até o quarto dos filhos. Testemunhou com os próprios olhos a cômoda se movendo novamente.
Ela tentou colocá-la de volta no lugar, mas alguma força invisível, empurrava na direção contrária. Desesperada, ela chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, esperavam encontrar uma família assustada, talvez confusa. Mas o que viram deixou até os mais céticos intrigados. Uma policial afirmou ter visto uma cadeira se mover sozinha, em linha reta por quase 1 metro. Ela assinou um depoimento formal, registrando o ocorrido. Mas, sem saber como agir diante do inexplicável, nada mais pôde ser feito. Os eventos continuaram. Batidas noturnas, vozes estranhas, objetos levitando. Janet começou a ter episódios de transe, durante os quais falava com uma voz grotesca, muito mais velha e masculina. A voz dizia se chamar Bill Wilkins, um homem que teria morrido naquela casa anos antes, e que afirmava: "Eu morri em minha poltrona, ali naquele canto." O caso logo atraiu a atenção da Sociedade para a Pesquisa Psíquica e, principalmente, dos investigadores paranormais Maurice Grosse e Guy Leon Playfair. Eles passaram meses na casa, registrando tudo. Áudios, vídeos, entrevistas. Captaram mais de 2.000 incidentes inexplicáveis. Bolas de brinquedo que se moviam sozinhas, camas que tremiam e vozes que surgiam do nada. Em uma das gravações, Janet parece mudar completamente sua postura corporal, enquanto emite uma voz gutural, tudo isso com a boca quase fechada. Nem todos estavam convencidos. Alguns céticos alegaram que Janet estaria fingindo. De fato, em certos momentos, ela foi flagrada tentando manipular objetos ou simular eventos. Isso fez com que parte da imprensa duvidasse de toda a história. Contudo, mesmo com possíveis fraudes pontuais, muitos dos fenômenos registrados jamais foram explicados. Os investigadores acreditavam que, embora algumas ações de Janet pudessem ser fingidas, havia algo muito real e sobrenatural acontecendo naquela casa. Após quase 2 anos de tormento, as manifestações cessaram. Janet cresceu, casou-se e viveu discretamente desde então. Em entrevistas recentes, ela reafirma que parte dos eventos eram autênticos e que jamais esqueceria a sensação de ser controlada por algo inumano. O caso de Enfield ficou marcado na história. Foi base para livros, documentários e, mais tarde, inspirou o filme Invocação do Mal 2, The Conjuring 2. Embora os investigadores Ed e Lorraine Warren não tenham tido participação central nos eventos reais, foram incluídos na versão cinematográfica para intensificar o drama. Até hoje, estudiosos do paranormal consideram o poltergeist de Enfield um dos casos mais fortes e perturbadores já registrados. Verdades distorcidas, vozes do além, objetos movendo-se sozinhos. Seria apenas a imaginação de uma criança, ou evidência de algo que não podemos compreender? Talvez a resposta esteja escondida em algum lugar entre o real e o sobrenatural.